TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos. Pautas do trabalho da 7ª reunião ordinária da Comissão do Meio Ambiente, que está sendo realizada hoje, dia 18 de setembro de 2023, segunda-feira, às 16 horas, na sala Silvia Pascoal, da Câmara Municipal de Campinas. A Comissão do Meio Ambiente está recebendo aqui o secretário Rogério Menezes, secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E nessa oportunidade nós vamos estar debatendo as ações que vêm sendo executadas pela Secretaria no que se refere à questão da APA do Campo Grande, já eu informei vocês disso, e também os parques natural do Campo Grande e natural do Jatobá, no sentido de que seja preservado e protegido dos ataques da queimada e de tantas outras ameaças. Então, já está aqui na nossa mesa o secretário Rogério Menezes, secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Andréa Struckel, é isso mesmo? Uhum. Diretora de Licenciamento Ambiental da Prefeitura Municipal do Meio Ambiente, a Heloísa Fagundes, coordenadora de Fiscalização Ambiental da Prefeitura Municipal também, e o vereador Cecílio Santos, que faz parte dessa comissão. Na qualidade de presidente da Comissão do Meio Ambiente, né, nós estamos aqui nessa oportunidade e gostaríamos de debater os aspectos aqui já mencionados. Enquanto o presidente atende o telefone, eu faço aqui uma breve saudação ao secretário Rogério Menezes, também a doutora Andréa e a Heloísa, né, da fiscalização. Tá bom. Agradecer o secretário, que sempre que foi solicitado a presença dele, ele comparece aqui à Câmara. Inclusive, agradeço que na última reunião que nós tivemos aqui, o próprio secretário, a partir da minha fala, já fez uma prévia sobre essa questão da APA do Campo Grande, viu, presidente Zé Carlos? E nesta reunião de hoje, creio que ele trará mais detalhes e também faria alguns questionamentos que tenho recebido em relação a principalmente o plano de manejo, que eu também acho que o secretário, aqui as técnicas vão falar sobre isso. Então, você que está nos acompanhando pela TV Câmara, um abraço e certamente esta é uma reunião muito importante, principalmente para os moradores do distrito do Campo Grande. Obrigado, presidente Zé Carlos. Obrigado, vereador Cecílio. Eu quero passar a palavra para o secretário também para dar fazer as suas considerações de início dessa reunião. E depois nós passamos propriamente para as questões aqui levantadas pelo vereador Cecílio Santos. Muito boa tarde a todos e a todas que nos acompanham pela TV Câmara. Muito boa tarde, presidente Zé Carlos, vereador Zé Carlos, que preside a Comissão de Meio Ambiente. Muito boa tarde, vereador Cecílio. E através de vocês dois, a todos que compõem a Comissão de Meio Ambiente, é uma satisfação mais uma vez retornar a essa casa para, como deve o gestor público, prestar sempre esclarecimentos, em especial à Comissão de Meio Ambiente, que é a comissão que trabalha com as questões que são centrais para a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Cumprimentar a todos os técnicos que tão bem fazem o seu trabalho no serviço público do nosso município, aqui da Câmara, através da doutora Andréa Struckel, que está aqui ao meu lado direito, e na ponta esquerda aqui, né, a Heloísa Fagundes, nossa coordenadora de fiscalização ambiental. Então, uma breve introdução do significado das áreas de proteção ambiental de nossa cidade, as chamadas APAs. São duas APAs, é a APA Campinas, na região de Souza, Joaquim Egídio, Gargantilha, e a APA Campo Grande. Então,
APA Campo Grande, que para quem quiser também se localizar, para quem está lá naquela rodovia Antônio Artem, que liga ali o Campo Grande até Hortolândia, né, saindo ali de Campinas, indo na direção de Hortolândia, todas aquelas terras à esquerda ali naquela rodovia, elas já pertencem à área de proteção ambiental do Campo Grande. Por que essas áreas foram protegidas, vereador Zé Carlos? Primeiro, que tipo de unidade de conservação que é? São, maioria, áreas privadas. É uma unidade de conservação que se chama de desenvolvimento sustentável, que tem limites ao que se pode fazer, evidentemente que não se desapropriam as áreas seguem sendo privadas, mas elas são limitadas, aquela limitação que a Constituição permite, na questão do papel social e, no caso aí ambiental, da propriedade. Então, existem limites e o parcelamento de solo ele é ilegal em áreas rurais, abaixo de um módulo mínimo de 20 mil metros quadrados e também em áreas de proteção ambiental ainda mais ilegais, se é que existe isso, né? Mas existe previsão, inclusive, na Lei de Crimes Ambientais, que é uma lei federal de 1998, prevendo, inclusive, reclusão de 1 a 5 anos, seja prisão em regime fechado, para danos à área de proteção ambiental. Então, é uma questão séria. O que acontece lá não são irregularidades, são ilegalidades. Eu ressalto bem isso, porque é diferente. Uma coisa é uma demanda social, moradias de pessoas que estão com dificuldade habitacional, que ninguém invade área porque quer em termos de habitação popular. É uma situação complexa, social, de necessidade de moradia. É outro assunto, não é esse. Porque esse aqui nós estamos falando de parcelamentos ilegais em área de proteção ambiental, em área rural. Então, completamente ao arrepio do que prevê a legislação, sem qualquer aprovação no governo do Estado, como é de praxe, no GRAPOAB, ou a qualquer aprovação em âmbito local, tanto na esfera urbanística como ambiental. Então, nós temos, feita essa introdução, por que essas APAs foram criadas? Elas pegam 1/3 do nosso território. A APA Campinas, a maior, pega quase 30%. E a APA Campo Grande, completando os demais. Então, no total, as duas dá 32,6%, 1/3 do nosso território. E por que essas áreas foram protegidas por legislação, tanto decreto quanto lei? Por conta de estarem 60% das nascentes do nosso território, ainda preservadas, estarem nessas regiões. Então, é uma questão de produção de água, é uma questão de relevância ecológica, ambiental, fragmentos de vegetação existentes, fauna, flora, enfim, por mais que aquela área do Campo Grande pareça que não tenha tanta importância ecológica assim, que as pessoas não enxergam o cerrado, manchas de cerrado como uma importância, existe uma vegetação, uma fauna e flora levantada no caderno de subsídios, nos estudos técnicos preliminares que vieram antes da criação das duas unidades de conservação, em especial da APA do Campo Grande, que veio bem depois, 10 anos depois da APA Campinas, 2001 e 2011. Então, esse é o cenário de fundo, né, inicial, e eu gostaria de passar a palavra para Heloísa. Eu não sei se algum vereador, o senhor presidente, gostaria de fazer alguma consideração. Nós vamos fazer uma apresentação técnica aqui primeiramente, da Heloísa, tá. E aí a gente segue o debate. Tá bom, mas primeiramente, secretário, eu gostaria... Vamos ver, Cecílio, as apresentações, depois a gente tem algumas perguntas para fazer. Porque nós sabemos, o senhor mesmo acabou de dizer, que é áreas irregulares, né? Isso? Ilegais. Áreas ilegais, e a gente tem sido procurado por muitos munícipes dizendo que estão devastando toda a APA com derrubada de árvores e coisa desse tipo, para fazer loteamentos. E nós sabemos que lá tem muitos loteamentos clandestinos, que não passou pela sua secretaria, com certeza. Mas, primeiramente, vereador, se me permite, nós vamos passar para a Heloísa, para ela fazer aí a apresentação, e depois, então, a gente vai fazendo aí as perguntas conforme for surgindo alguma dúvida, ok? Pois não, Heloísa.
Bom, boa tarde. Obrigada pelo convite, para a gente poder debater um pouco esse assunto. Pode falar mais perto do microfone, porque essa reunião está sendo gravada, tá? Tá, ficou bom? Tá, ficou bom? Tá bom. O secretário Rogério ele já fez, então, uma contextualização da APA do Campo Grande. Eu já até passei um pouco da minha apresentação para a gente focar bem nesse ponto dos loteamentos ilegais, para que seja bem produtiva aqui a nossa tarde. Aqui, então, a gente tem a APA do Campo Grande delimitada, é uma porção rural do município, criada em 2011. Ela foi selecionada pelos atributos ambientais que ela tem, que são realmente muito importantes para o município, tanto a malha hídrica quanto os fragmentos de cerrado. Eu vou passar um pouco rápido essa parte de legislação para a gente chegar logo no nosso enfoque, tá? Okay. Então, ela tem princípios e diretrizes voltados para a preservação ambiental, conservação do patrimônio, proteção dos mananciais, preservação dos remanescentes de mata nativa, programas de educação ambiental, conservação das vias rurais, conservação do solo. É uma área vocacionada para as atividades rurais, por ser uma área rural, integralmente rural do município de Campinas. A criação da APA, ela pressupõe, através da Lei Federal das Unidades de Conservação, que ela tenha também um conselho gestor da unidade de conservação, que é um fórum que tem um regimento interno que ajuda a prefeitura, né? Tem pessoas da prefeitura, da sociedade civil, do terceiro setor, para compatibilizar o uso desse solo, dessa unidade de conservação, com a preservação ambiental. Então, a gente tem um conselho gestor com diversas atribuições que tem esse objetivo, acompanhar a prefeitura e ajudar na preservação ambiental dessa área. O nosso conselho ele foi formado, foi um processo bastante participativo, tiveram diversas oficinas e ele foi criado em 2021, através de uma lei. Já tivemos 11 reuniões, o secretário Rogério Menezes preside o conselho e eles são bastante atuantes nessa região, eles ajudam bastante a gente com denúncias, monitoramento, tem sido uma relação de muita troca entre os técnicos da Secretaria do Verde e o conselho. Dentro dos estudos para a criação da APA do Campo Grande, a gente identificou diversas potencialidades para serem incentivadas naquele local. Um local muito bonito, assim, muitos aqui conhecem, né? Para turismo, ecoturismo, atividade de educação ambiental, turismo rural, desenvolvimento agroecológico. Mas a gente também entende que lá tem muitos desafios, né? Hoje o principal são os parcelamentos ilegais, que são na área rural, mas são muito menores do que o módulo mínimo do INCRA previsto de 20 mil metros quadrados. A gente tem questões de queimadas, de desmatamento, intervenções nas áreas de preservação permanente, mas geralmente tudo isso atrelado aos parcelamentos ilegais. Então, eu trouxe aqui para vocês a APA, quando ela foi criada, no ano de 2011, como ela era. E aqui, deixa eu ver se dá para ver o cursor do mouse. Ó. Aqui, essa área é a área que está mais impactada. Então, olha só como ela era e como ela está hoje, com os loteamentos ilegais. Foi um crescimento muito rápido, muito rápido. A gente nunca viu uma coisa dessas. A gente tem tido várias tratativas com outros órgãos ambientais, inclusive do Estado, que dizem que tem presenciado isso também em outros municípios. Então, é um modus operandi assim, de pessoas que chegam numa área rural, fazem o loteamento e saem. Esse loteamento, eu trouxe aqui para vocês, então, a cronologia de quando começaram os loteamentos até os dias atuais, tudo que a gente conseguiu fazer em sede do poder público, para a gente discutir. Então, mas antes só mostrar para os senhores como que eles são, como que eles vendem tão rápido, né? A gente encontra facilmente na internet. Então, você coloca ali no Google, Sítio Monte Verde, que é um dos loteamentos. Você vê aqui, olha, já tem página, tem anúncios de vendas. Eu trouxe alguns exemplos para os senhores. Ó, esse aqui, Estância Pantanal, grande lançamento, chácaras a partir de 500 metros quadrados. Colocando no Google, na internet, tá descarado, assim, facinho de encontrar. Ó, esse Pantanal, ele fala, ó, compre parcelado, boa topografia, lagos para pesca, ó, Instagram, as redes sociais estão tomadas, ó, mês do consumidor, lotes por R$100 mil.
de 500 metros quadrados. Esse aqui é um no Facebook, eu coloquei porque dá para ver bem como que já estão avançadas as construções naquele local. Ó, corretor de imóveis com número de Cresce, nome completo, Cresce. Aqui, ó, esse aqui é outro, também com Cresce. Isso tudo irregular? Tudo legal. Tudo ilegal. Tudo ilegal. Aqui um voo de drone que a gente fez, ó, com as imagens atualizadas de casas construídas. Então, assim, foi muito rápido. Como que aconteceu tudo, né? Em maio de 2021, a Secretaria do Verde recebeu uma denúncia de um morador ali da região do Campo Grande de um possível parcelamento ilegal. A gente acionou o Grupo de Controle e Contenção de Invasões e Parcelamentos Clandestinos. Esse é um grupo intersetorial da Prefeitura. Ele é coordenado pela Secretaria de Habitação, tem diversos órgãos, como Defesa Civil, Guarda Municipal, Assistência Social, Verde, Serviços Públicos e Habitação. Então, a gente iniciou o processo com o grupo de contenção e fomos até o local para verificar. Nessa época, a gente vivia o auge da pandemia de Covid-19. E o que eles fizeram, esses loteadores? Eles muraram a área, eles fizeram muros enormes, tudo murado. E pelo muro, você não consegue ver o que tem lá dentro. Então, fez o muro não era ilegal, fez o muro. Quando a gente recebeu a denúncia de que teriam as máquinas, a gente foi em loco e fez uma vistoria. Em 20 de maio, confirmamos o início do loteamento ilegal. Tinha um corretor no momento, ali no local. A gente conduziu o corretor até o distrito policial e a gente instaurou, então, um inquérito policial, lavrando o boletim de ocorrência face a esse corretor de imóveis. Na sequência, a gente começou o mapeamento dos loteamentos ilegais. Então, aqui, a gente conseguiu, através do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, das áreas rurais, mapear todos os locais que estavam com indícios de parcelamento ilegal. E, a partir daí, a gente começou o processo de identificação dos proprietários. Esse processo é um processo complexo, moroso, porque, como é área rural, o cadastro ele é federal, ele não é municipal. Então, a gente acabou precisando fazer convênios, várias vistorias em loco para tentar pegar esses proprietários. Hoje a gente está bem avançado nisso. Em paralelo, levamos para a delegacia, em paralelo, a Secretaria do Verde acionou o prefeito. O prefeito convocou o grupo de contenção e as autoridades policiais para a gente alinhar ações emergenciais. Dessa ação, nós fizemos, Secretaria do Verde, Secretaria de Urbanismo, um auto de embargo conjunto, tanto ambiental quanto urbanístico, abrangendo todos aqueles loteamentos identificados, os 11, independente de identificação de proprietário. Foi no nome do loteamento, considerando o princípio da precaução ambiental. Então, a gente, de cara, já embargou tudo, né? Fomos até lá, colocamos as placas, colocamos as faixas de área embargada, que foram desrespeitadas, retiradas, rasgadas. Foi bem complicado. Simultaneamente, nós narramos os fatos ao Ministério Público, Sanasa, CPFL. Como eu falei, nossa principal dificuldade, né, na consecução das penalidades foi a identificação dos proprietários das glebas, por isso que a gente fez essa aproximação com os cartórios e com a CAT, que auxiliaram na identificação. E aí, hoje, nós temos essa situação. A gente tem identificados os proprietários, aplicados os autos de multa e de embargo da fiscalização ambiental, os autos de multa individualizados, né, para cada loteamento ilegal, com recursos sendo julgado dentro da prefeitura. Com o fim do julgamento dos recursos, a gente inicia a aplicação de multa diária, retroativa à data da primeira multa, e ingressamos com uma ação civil pública no Ministério Público contra os 11 loteamentos ilegais. Essa ação civil pública foi ingressada pela Secretaria de Justiça e subsidiada com os protocolos da Secretaria do Verde. E a ação criminal que a gente iniciou lá atrás contra aquele corretor corre em sigilo de justiça, né, em segredo de justiça, mas o último andamento publicizado para nós foi que houve o indiciamento de corretores e de proprietários das glebas.
tá? Eu vou deixar essa apresentação aqui para os senhores, para terem como conhecimento. Eu trouxe também o teor da ação civil pública, eu também deixei aqui para os senhores, para a gente poder discutir, tá bem? Obrigada. Bom, eu só gostaria de fazer a seguinte indagação. Eu passo por esse pedaço e eu continuo, viu, Heloísa, vendo, e secretário, eu continuo vendo todo o maquinário trabalhando, vocês colocaram lá a área embargada, mas a coisa continua evoluindo. Eu não estou falando que é culpa dos compradores ou dos moradores que ali residem, mas a gente não está vendo um acionamento mais eficaz da Secretaria. A gente sabe que para aprovar um loteamento em Campinas, ele é muito dificultoso, passa pela Secretaria do Verde, e ali vocês são bem rígidos com esse negócio. E a gente vê proliferar loteamentos ilegais, principalmente na área do Campo Grande. Isso é um absurdo. A gente não está vendo uma ação concreta, embora tenha lá embargo e coisa desse tipo, mas a gente não vê uma efetividade no cancelamento disso, porque os pessoal continuam vendendo lotes irregulares, depois quem vai pagar o pato por isso é a população que compra esses lotes, entendeu? E eles sendo os ilegais. Nós sabemos da dificuldade que é para se regularizar um imóvel na Prefeitura Municipal. Ele tem que passar pelo Verde, e principalmente numa região de APA. Então, eu gostaria de saber qual é a efetiva participação da Secretaria para que esses loteamentos ilegais não continuassem, porque está continuando. Cecílio mora lá na região do Campo Grande. Desmatam, fazem um loteamento, que são clandestinos, são ilegais, mas que a gente não está vendo uma efetiva paralisação com todos esses embargos e coisa desse tipo. A situação continua. E depois quem vai pagar o pato lá na frente é quem comprou, quem está comprando esses lotes. Entendeu? É isso que eu gostaria de saber. O vereador Cecílio vai fazer também a pergunta dele. E o Paulo Búfalo também, se quiser fazer, para depois o senhor responder. É melhor, não é? É melhor. Então tá bom. Se o secretário quiser responder. Eu quero também aqui agradecer a presença do vereador Paulo Búfalo, também do Luiz Carlos da Felicidade, presidente da Associação dos Moradores do Jardim Sul América, o Charles de Souza Lima, presidente da Associação dos Moradores do Jardim Elisa, o Antônio Xavier da Silva, vice-presidente da Associação dos Moradores do Jardim Elisa. Obrigado pela presença de vocês. Então responde primeiro essa, depois eu passo para o vereador Cecílio. Bom, Presidente Zé Carlos, obrigado pela pergunta. Queria inicialmente cumprimentar o vereador Paulo Búfalo, que também está com a gente aqui no plenário e que é membro dessa comissão. Bom, primeiro dizer, depois nós podemos até recorrer aqui à doutora Andréa Struckel, que é a nossa especialista nesse assunto, como se dá a responsabilização ambiental. Qual que é a legislação e que esferas em que existe de responsabilização quando se comete um crime ambiental. E dizer que o poder de polícia, nesses casos, que aqui nós não estamos falando de um ato que é controlado apenas pelo município, ele é controlado pelo governo do Estado, ele é um licenciamento, o parcelamento solo é um licenciamento que exige uma aprovação do GRAPOAB. A aprovação na prefeitura é uma aprovação preliminar, a gente manda alguns elementos locais, mas quem faz a aprovação de um parcelamento solo é o governo do Estado. Então, o poder de polícia, nesses casos, em termos de órgão licenciador, ele recai sobre as esferas de uma polícia ambiental, de uma coordenadoria de fiscalização e biodiversidade do Estado, e a gente, evidentemente, que tem que trabalhar de forma cooperativa, e quando constatamos o problema, fomos nós, Prefeitura, Secretaria do Verde, que organizamos a operação conjunta que levou ao DGP,
a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, desculpa, não DGP, a DIG, para poder fazer a operação que resultou no processo criminal. Então, a apuração que agora indicou ao Ministério Público e à Justiça o indiciamento, estão propondo o indiciamento de 9 pessoas, entre proprietários das áreas e corretores de seguros, são 4 corretores, e 5 pessoas físicas proprietárias das áreas, que correm segredo de justiça, agora está indo para o Ministério Público para tomar as medidas em âmbito judicial. Então, hoje, a Secretaria do Verde e a Prefeitura como um todo esgotou todas as medidas. Nós não estamos lidando com criminosos comuns, nós estamos lidando, esse processo está acontecendo aqui em Campinas, tem paralelo em São Paulo. Lógico que tudo que acontece em Campinas, 10 vezes maior acontece em São Paulo, a proporção é sempre 1 para 10. E o PCC, fazendo diversificação das ações criminosas, tem essa mesma operação acontecendo em São Paulo, que foi denunciada pelo então vereador Natalini, que agora nem é vereador mais, mas os parcelamentos clandestinos ilegais continuam acontecendo também na região metropolitana de São Paulo, em áreas de preservação permanente e unidades de conservação. Então, o que a gente está vendo aqui tem paralelos, numa escala bem maior, claro, em São Paulo. Não é simplesmente uma fiscalização da Secretaria do Verde, que foi feita, que autuou, que informou o Ministério Público, que informou a Delegacia de Investigações Gerais, que abriu esse processo criminal, é que vai conter, porque eles deram de ombros para os embargos, eles desconsideraram, pagaram advogados para ficar recorrendo e recorreram, perderam os recursos. Mas a multa, não, agora terminando os recursos, ele vai para, além daí para a dívida ativa, que não foram pagas, nós estamos falando de 18 milhões de multas, mais 5 milhões de multas urbanísticas, estamos falando de mais de 23 milhões de multas. Passam agora, como informou a Heloísa, multas diárias. Então, as ações em âmbito administrativo, que é o que cabe à Secretaria do Verde, foram completadas, elas estão 100% realizadas. E a gente não tem força de poder de polícia nesses casos, ainda mais que o licenciamento envolve o Estado através do GRAPOAB. Então, o poder de polícia, nesse caso, ele é da Polícia Ambiental, somado à Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade do Estado, somado à Polícia Civil. Então, esses são os órgãos, tomadas as medidas administrativas que foram publicadas, que foram notificadas, que foram feitas toda a publicidade dessas medidas administrativas, a contenção a partir daí depende de todos esses atores que detêm o poder de polícia para fazer, na esfera civil e criminal, que a gente fala em tripla responsabilização das questões ambientais, da apuração de crimes ambientais, é que se tem que fazer coibir, fazer paralisar esse processo. E aí que a coisa tem se mostrado bem difícil. A gente tem o Luiz Felicidade, que é morador próximo, é líder comunitário ali na região, sabe do que nós estamos falando. Secretaria do Verde, nenhuma denúncia deixou de ser apurada, e nenhuma vez a gente deixou de ir ao território, constatar, fazer os laudos, encaminhar a CETESB, encaminhar a Polícia Ambiental, encaminhar ao Ministério Público, encaminhar a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, para as medidas na esfera criminal, na esfera civil e criminal. E nós, Prefeitura, falei para o prefeito Dário essa semana, que está completamente completada com a ação civil pública, que eu vou entregar uma cópia aqui para o vereador Zé Carlos. Esse aqui são as iniciais da Prefeitura. Secretaria de Justiça fez a ação contra todos os 11 casos. Não deixou nenhum para trás. Pegou o caso mais avançado e já entrou contra todos. Então, a Prefeitura está no polo ativo da ação, não está no polo passivo. A Prefeitura tomou a frente, fez o que tinha que fazer administrativamente, provocou o Judiciário, e agora a decisão judicial, o juiz vai poder determinar que a Polícia Ambiental do Estado, que a Polícia Civil, que os outros órgãos de poder de polícia,
que aí, no caso, o órgão licenciador é o Estado de São Paulo, não é só o município. É o município na parte ambiental, urbanística, preliminarmente, faz aquela análise técnica inicial. E aí encaminha para o Estado, o empreendedor vai no Estado, vereador, com toda a documentação. O senhor tem razão, uma documentação extensa, um processo longo, demorado. Então, esse tipo de ação criminosa, ele inclusive compete com os empreendedores de bem, que geram empregos na cidade, que recolhem os seus impostos, que fazem com que a nossa cidade cresça regularmente, de forma correta, como prevê a legislação que os senhores aqui aprovaram. Quero deixar registrado, inclusive, cumprimentando através do senhor, que na última década foi o período da história da cidade que mais leis ambientais foram aprovadas. Sim. Essa casa aqui deu uma contribuição fenomenal. Poucas cidades tiveram os vereadores com essa visão estratégica de fortalecer as questões ambientais, como nos últimos governos. Graças aos senhores vereadores de todos os partidos aqui que entenderam que esses projetos eram benéficos e votaram, independente de situação, oposição, e aprovaram leis importantes aqui, como a lei da política de meio ambiente, a lei da política de mudança climática, a lei da legislação ambiental, dando critérios mais rígidos. Ocorre que o caso em questão é um caso complexo, que envolve crime organizado, que envolve uma dificuldade com pessoas que estão ao completo arrepio da lei, não querem saber. E agora tem 9 deles indiciados que vão ter que responder na justiça, mas eu posso tranquilizar os senhores, as senhoras que nos assistem, que a prefeitura, desde o começo do problema, no início do governo Dário Saad, foi determinado que todas as providências foram tomadas, e elas foram. Não existe uma providência pendente da Secretaria do Verde, do Urbanismo, e nem da Secretaria de Justiça, que agora entrou com essa ação civil pública nos 11 casos que foi apresentado aqui pela Heloísa. Então, à disposição, presidente. Ok, obrigado. Vocês têm feito reunião periódica com esses órgãos fiscalizadores, secretário, também? Sim, por certo. Nós estivemos, inclusive, participando de um curso de treinamento nosso, dos nossos técnicos, junto com a Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, de harmonização também das ações. A Polícia Ambiental do Estado de São Paulo tem processos abertos em relação a essas áreas. Nós também tivemos reunidos com a Coordenadoria de Fiscalização de Biodiversidade do Estado de São Paulo, porque a gente não podia ficar cruzados, parados, sabendo que as medidas não eram só nossas. Então a gente foi a todo mundo que é de direito, informou o Ministério Público, informamos ao delegado tudo que... Aliás, os corretores estão correndo um processo agora no CRES estadual, que é o órgão de registro desses profissionais, que eles estão fazendo exercício legal da profissão. Eles estão pegando um registro no CRES para vender áreas que não têm aprovação nenhuma, que são fruto de crime ambiental, né? Crime urbanístico, crime ambiental. Então, nós não temos como interferir na decisão interna de um conselho regional, que é o CRES. Mas nós procuramos pessoalmente, formalizamos essa denúncia. Tivemos, inclusive, em relação ao CRES, a ajuda de pessoas, por exemplo, o Júnior Cabrino, da Elo, que é uma pessoa respeitada, aí, que tinha conhecimento do pessoal do CRES, e falou: Rogério, eles estão respondendo? Eu falei: até agora não responderam formalmente. Então, o pessoal, no dia seguinte, entrou em contato, falou: porque o mercado imobiliário formal está preocupado, uma concorrência desleal. Entra no mercado, sabe como que é? Faz o porco no rolete lá, chama o pessoal, oferece para botar um carro, bota um carro por 50 mil, 40 mil, 60 mil, e o resto parcela a perder de vista. E aí, praticamente, o cara dá o carro e assume o seu terreno lá e tudo. E aí eles falam para ele: olha, um dia vai ser regularizado, mas o senhor tem esse contrato aqui. Mas e a escritura? Então, assim, alertar a população que está nos ouvindo que essas áreas não são passíveis de regularização, por serem áreas rurais. Qualquer parcelamento de solo em área rural abaixo de 20 mil metros quadrados do terreno, aí no caso tem 1.000 metros quadrados, 500 metros quadrados, não são possíveis de regularização. São crimes, são ilegalidades completamente sem possibilidade
de regularizar, Regularização. de normalizar isso. Então, vereador Zé Carlos, a situação é essa. Todos os órgãos foram acionados. O prefeito chamou e nós fizemos duas reuniões no Salão Azul, com o delegado da DIG, com a Polícia Ambiental, com a Coordenadoria de Fiscalização do Estado, com todo mundo, cobrando as providências. O prefeito fez isso quando percebeu ainda que o inquérito estava em segredo de justiça, que é uma determinação da polícia, não é da prefeitura que determina o que vai ser segredo de justiça ou não. E ainda bem que recentemente foi anunciado o término aí da investigação criminal e agora o assunto vai estar na mão do Judiciário, do Ministério Público e dos juízes que vão analisar o caso. Então, as medidas de âmbito administrativo estão esgotadas, com exceção das multas diárias, porque as multas diárias estão sendo feitas para aqueles casos em que já há último julgamento de recursos de multa. Mas, à medida que não estão todos os casos 11 no mesmo momento, então eles vão passar a receber, mas a multa diária ela é retroativa. Tem um valor? Retroativa. Tem multa valor? diária, Elô, por favor. Além das multas que foram feitas de 18 milhões de reais, multa diária. A multa diária vai ser 1/10. Fala no microfone, por favor, Elô. A multa diária Bem ela pertinho. ela é 1/10 do valor integral ao dia. Entendi. Então, se a multa integral foi 1 milhão, a multa diária vai ser 100 mil ao dia. É isso, Entendi. tá? Quer dizer, somando todas aí, lógico que cada um no seu processo isoladamente, mas você tem 18 milhões e 900 de multa ambiental, 18 milhões de multa ambiental, Ao dia. 10% disso é quase 2 milhões de reais por dia, a hora que todos estiverem pagando multa diária. Então, essa é a realidade dos processos hoje. E Ok. não tem como a Heloísa, a fiscalização ambiental, depois de ter feito os embargos, depois de ter feito, ir lá parar, porque isso não é esfera administrativa. Isso é uma esfera já de polícia. O que nós estamos precisando aí agora é o dos desdobramentos judiciais e dos desdobramentos criminais. Secretário, eu posso só complementar rapidinho uma coisa Pois que não. o senhor falou sobre a ilegalidade? Pois não. Eu atendo muito pessoas que compraram perguntando sobre regularização e muitas falam assim, então reverte a APA, cancela a APA, tira a lei da APA. Então, eu acho que é muito importante a gente deixar claro aqui para todos, para quem está assistindo, para todos, sobre a impossibilidade de retroagir a lei ambiental. O direito ao meio ambiente equilibrado ele é um direito constitucional, é uma cláusula pétrea na Constituição Federal. Então, leis que tendam a abolir, a retroceder com garantias ambientais adquiridas, elas são ilegais. Então, assim, muitos falam, vamos mudar essa lei, vamos diminuir. Isso não é possível dentro do direito constitucional. Se a doutora André até quiser complementar a minha fala, mas assim, acho que era importante a gente deixar claro para quem está assistindo, porque muito se fala sobre isso comigo. Como eu sou da fiscalização, eu estou na ponta, eu tenho muito contato com quem comprou. Então, acho que é bem importante deixar isso bem claro aqui. Ok, eu vou passar para o vereador Cecílio. Não, tudo bem, depois eu posso complementar. Tua resposta. É um gancho para a tua resposta, inclusive, doutora Andréa. Um complemento nas perguntas do vereador Zé Carlos em relação ao time, entende? Quando a prefeitura iniciou, secretário, as ações, já estava em curso toda essa lástima que, infelizmente, vem ocorrendo na APA do Campo Grande. E, claro, quem fez isso pensa justamente isso que o secretário comentou, que não vai ter lei que os puna, entende? Mas a lei existe e vai ser cumprida. Tanto que o secretário está aqui, foi acionado todos os órgãos competentes. Então, doutora André, nesse sentido, entende? Do time, do início das ações feitas pela prefeitura e obrigado, viu, Heloísa, por esse esclarecimento que a lei ambiental não será modificada para retroagir e legalizar isso. Como tem dito bem o secretário, são ações ilegais e, portanto, não pode ser regularizado. Porque aquela que é irregular, há possibilidade de regularização. Sim. Aqui se trata de crime ambiental que não prescreve. Queria que a doutora André também comentasse isso.
Tá bem. Bom, vereador, em complemento aí à fala do secretário e da Heloísa, posso? Pode falar, André. Pode falar. Complementação à fala, acho que tem um ponto muito importante. O município criou uma unidade de conservação, ele tomou uma decisão de criar uma unidade de conservação. Só para vocês terem uma ideia, acho que vale a pena, porque a audiência está gravada, lá naquela área tem 68 nascentes. É uma área produtora de água. Passamos, em 2014, por uma crise hídrica gravíssima. Então, água, ninguém discute que é um bem ambiental relevantíssimo. Lá nós temos o córrego Água Comprida, córrego Paviote, córrego da Terra Preta, todos afluentes do rio Capivari, um dos principais rios de Campinas, e onde há captação de água, de menor escala pela Sanasa, mas há captação de água. Além disso, nós temos Campo de Várzea, 53,73 hectares, fragmentos de Mata Atlântica, que é floresta estadual semidual, 47,56 hectares, Cerrado, 28,30 hectares, que o secretário reforçou muito bem, que o Cerrado, embora as pessoas não percebam, porque é uma vegetação menor, mas ela é a caixa d'água, ela é muito importante para a produção de água, além das questões da biodiversidade, e, portanto, existe uma questão hídrica, existe uma questão de biodiversidade, a agenda da água e a agenda da verde, importante. Por isso, a administração pública recortou aquele território e especializou como um bem ambiental a ser protegido, criado uma unidade de conservação. A partir disso, plano de diretor, plano do verde, plano ambiental, todos os planos ambientais foram consolidando essa necessidade de preservar tudo que eu disse para vocês aqui. Muito bem. O poder público seguiu um rumo. O crime organizado, como bem retratou o secretário, decidiu seguir um rumo completamente diferente, que não retrata o que a sociedade quer, porque o poder público tomou uma decisão que a sociedade queria, proteger aquela área. Então, o que nós temos aí, o caminho para percorrer pela frente, respondendo ao vereador Cecílio? Nós temos, pelo artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, 3 caminhos para tutelar um bem ambiental quando há dano. Porque hoje a gente não está falando de licenciamento ambiental, a gente não está falando de medidas preventivas. Nós estamos falando de poder de polícia, medidas repressivas frente a um dano ambiental. E, quando ele ocorre, tem muita lição de casa a ser feita por todo o mundo, inclusive pela Câmara Municipal. Mas vamos lá, vamos dissecar o papel de cada um nessa história. Responsabilidade administrativa. O que é responsabilidade administrativa? Sanção. Sanção, advertência, multa, embargo, multa diária, os 18 milhões que a Coordenadoria de Fiscalização aplicou, os 5 milhões que a Secretaria de Urbanismo aplicou. Sanção administrativa e o embargo ambiental, que, infelizmente, foi desrespeitado. Isso nós fizemos exemplarmente. Qual é o próximo passo? O passo é a responsabilidade civil, porque, além da gente multar, tem que ter reparação ambiental. O que é reparação ambiental? A sociedade tem que ser compensada por tudo que ela perdeu ali. Nós perdemos ar, nós perdemos vegetação, nós perdemos fauna, nós perdemos água naquele momento que aquele dano ambiental se constituiu. E nós, todos os munícipes, o 1.200.000 habitantes da cidade de Campinas, 3 milhões da região metropolitana, porque o meio ambiente é transfronteiriço, a sociedade precisa ser ressarcida economicamente. Então, cada pessoa que o crime organizado e cada pessoa que ocupou individualmente aquele lote ilegal deve financeiramente para todos os campineiros e para as pessoas que moram fora de Campinas, devem financeiramente o ressarcimento, devem compensar e reparar. E isso se dá na órbita civil, que é a segunda lição de casa, quem pode entrar com ação civil pública, gente? O poder público, o Ministério Público, associações
Quem decidiu entrar com ação civil pública? Foi o Ministério Público? Não. O Ministério Público não entrou com ação civil pública. Quem entrou com ação civil pública foi a Prefeitura de Campinas. Nós decidimos entrar com reparação civil. E qual foi o pedido dessa ação civil pública? Demolição de cada casa que está lá. Se vocês forem verificar, inclusive, nas fotos que a Heloísa colocou, as casas não são de gente pobre. Eu não tenho piscina na minha casa. Eu não moro num lote de 500 mil metros quadrados. Eu sou uma servidora pública e não tenho essa condição econômica. Quem invadiu lá tem condição econômica. Então, só esse ponto para dizer, então, que a Prefeitura pediu ao Poder Judiciário reparação civil para demolir e ressarcir, completando, então, o segundo passo da responsabilização ambiental. Falta mais um, e esse, gente, é muito importante. Aliás, é um dos mais importantes, que é a responsabilização criminal. Infelizmente, os municípios, os poderes executivos, e nem a Câmara Municipal têm esse poder. Quem tem o poder de entrar com ação criminal, o poder de investigação? As delegacias de polícia e o Ministério Público. Ainda não foi ajuizada essa ação criminal. Há um processo de investigação criminal que foi noticiada a sua finalização. Os delegados entregaram esse resultado da fiscalização ambiental ao Ministério Público. E o vereador Cecílio fez uma observação muito importante. É imprescritível essa ação. Então, não importa se o Ministério Público entrar com essa ação criminal daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos ou daqui 10 anos. As pessoas vão sempre responder, inclusive criminalmente. E o que significa isso? Significa sanção penal. Significa, eventualmente, sim, responder criminalmente com pena de prisão. A ver, né? Vai depender da ação criminal. Mas as pessoas podem, sim, ser responsabilizadas criminalmente. E qual é o outro ponto super importante da responsabilidade criminal? Nós, lá da administração pública, a gente tem um percurso na responsabilidade administrativa que ela é burocrática. Por quê, gente? Porque quando a gente fala de responsabilidade administrativa, a gente tem que provar o dano, a ação, que é a conduta ativa ou omissiva. Temos que provar o nexo causal entre a ação e o dano, o liame, e temos que provar a culpa ou o dolo. A gente tem que ainda demonstrar se a pessoa agiu porque quis ou se ela agiu por omissão e por quê. Então, tem um trabalho árduo nosso lá da Secretaria do Verde, e aqui eu cumprimento a Heloísa e o secretário que nos incentiva, a Heloísa, que tecnicamente, junto com o corpo da fiscalização, fez também, deixar claro todos esses itens. A criminal não, gente. A criminal não precisa provar dolo ou culpa. É o que a gente chama no direito de responsabilidade objetiva. Eu não preciso saber se você cometeu o dano, foi você quem teve a conduta, tem liame entre a sua conduta e o dano, acabou. Então, a responsabilidade criminal ela é mais fácil, tecnicamente, de se aferir e ela também é muito assertiva no sentido de responsabilizar. E aí fica o papel da Câmara, se me permite, secretário, porque a Câmara tem um papel extremamente importante no sentido de informar a população. São os vereadores que estão lá com a sociedade também, informar as pessoas a não praticarem crimes ambientais. Porque, a partir do momento que você compra um lote oriundo de uma ocupação ilegal numa unidade de conservação ambientalmente protegida, você está dentro desse liame. Você pode ser responsabilizado triplamente, como eu coloquei. Então, o papel da Câmara, além de fiscalizar o Executivo, também, vereador Zé Carlos, aí vem a oportunidade, se diligenciar ao Ministério Público, tomar conhecimento do que o Ministério Público está fazendo e
orientar a sociedade no sentido de não se cometer crimes ambientais. Desculpa eu falar muito emotivamente, mas é importante ter esses 3 itens bem delineados, porque há um caminho a ser percorrido, e, como o secretário falou, a responsabilidade administrativa e a civil, nós temos competência para fazê-lo, fizemos, antes mesmo do Ministério Público. A criminal, que é extremamente importante, nós estamos aguardando ansiosamente que o Ministério Público o faça, porque é um elo da cadeia extremamente importante. Obrigada. Eu vou passar a palavra para o vereador Paulo Bufo, mas vou só abrir um parênteses, o seguinte: a Câmara tem feito o seu papel. Eu, por exemplo, quando chega alguém para dizer, estão vendendo um lote lá, você acha que eu devo? Eu falo, não compre porque é irregular, é ilegal. É ilegal, eu tenho falado. A Heloísa acabou de falar que ela recebe muita gente lá perguntando se o loteamento é legal ou é ilegal. E ela tem orientado. O papel da Câmara, como disse o secretário, tudo que vocês mandam para a Câmara, nós temos feito o nosso papel, que é legislar. Agora, nós não temos como fazer, é a mesma coisa que eu disse no início da nossa fala aqui. Quem vai pagar o pato são os compradores que foram enganados, o senhor mesmo disse, que dá o carro dele ali, que muitas vezes é o veículo de mobilidade dele, para comprar um lote totalmente ilegal. E quem tem que pagar o pato não são quem está comprando, e sim o loteador. Ele é o responsável por isso. É ele que está praticando a ilegalidade. Entendeu? É assim que eu penso. Nós sabemos qual é o papel da Prefeitura, qual é o papel da Câmara, qual é o papel do Ministério Público, qual é o papel da Polícia, isso tudo nós sabemos. Agora, talvez, que nem o Cecílio disse, talvez todas essas ações foram tomadas tardiamente. Porque, gente, o que tem de casa naqueles loteamentos ilegais é brincadeira, não começaram ontem. Eu vou passar a palavra para o Paulo Bufo, de repente o senhor... Não, tudo bem, só uma observação, presidente, para cumprimentá-lo. Quando essa comissão de meio ambiente, ela chama uma audiência dessa, que está aqui disponibilizada pela TV Câmara a todos os campineiros, para colocar luz sobre esse assunto, ela está justamente fazendo o que a doutora Andréa alertou, e colocar o assunto em discussão com a sociedade, alertar sobre os riscos, né? Agora, não há, de fato, nenhuma, mas nenhuma, temos toda a tranquilidade do mundo, demora. Quando começaram as primeiras denúncias, nós, rapidamente, através do prefeito Dário, chamamos uma reunião com todos os atores, inclusive Estado, todo mundo, delegado. Foi a prefeitura que denunciou ao delegado, e, portanto, a ação criminal ela só foi aberta por denúncia do Poder Público Municipal, prontamente. E nós estamos aqui falando de... Isso foi no meados de 2021, nós estamos falando aqui de 2 anos depois, em que, sabem como é o processo administrativo, todas as multas tiveram prazo de recurso, os recursos foram analisados, os recursos foram indeferidos, está entrando com multa diária. Paralelamente, para não atrasar o processo, nós já mandamos para a Secretaria de Justiça ir preparando, estudando os casos para a ação civil pública que foi proposta agora. Então, se alguém está atrasado no processo, não é a Prefeitura, não é a Secretaria do Verde. Porque, por exemplo, a ação civil pública ela poderia ser proposta pelo Ministério Público, como o doutor André esclareceu, foi proposta pelo Poder Público Municipal. Então, agora o Ministério Público vai reforçar, a delegacia recebeu todas as informações passo a passo, nós notificamos logo no começo a CPFL, a Sanasa, o Cresce. Então, as medidas foram tomadas prontamente pela Secretaria do Verde. Se alguém atrasou no processo, pode ter certeza, o cidadão que nos ouve, não fomos nós. Nós fizemos, no período de 2 anos, respeitada toda a legislação e seus prazos, tudo, nós e a Secretaria de Urbanismo, e agora a Secretaria de Justiça, tudo que o Poder Público Municipal
tinha obrigação de fazer. Agora vamos aguardar a decisão do Judiciário. Muito obrigado. Ok, Paulo. Presidente, obrigado. Eu quero dizer que me atrasei porque estava em aula, né? Mas queria cumprimentar em nome do secretário, a equipe aqui presente nessa reunião, dizer que seria, além quando eu cheguei, peguei que vocês deixarão essa apresentação, mas seria interessante que nós tivéssemos um mapa público aí, que nós pudéssemos mostrar, inclusive, quando esse debate vem à tona, de quais áreas são áreas irregulares que estão sendo exploradas ilegalmente. Acho que isso nós precisamos ter, essa informação mais pública. Salvo engano, o secretário falou que esses processos estão correndo em segredo de justiça, portanto, os nomes desses autuados também, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho uma preocupação, secretário, porque há 2 semanas alguns parlamentares foram na tribuna dizer que o senhor e a Secretaria do Verde estão freando o desenvolvimento econômico e urbano de Campinas. Então, o senhor avalia que essa atuação lá na APA do Campo Grande é uma atuação que leva esses parlamentares a pensarem isso? Então, é um debate que tem que surgir, porque trouxeram na tribuna e publicamente. Então, agora a gente começa a olhar para as ações da secretaria, falam onde exatamente é que esses parlamentares estão se referindo, né, sobre esse tema. Muito obrigado, vereador Paulo Búfalo, por tocar nesse assunto. E uma oportunidade da gente recolocar as coisas nos seus devidos lugares. Agradeço mesmo publicamente. Vou dizer para vocês o seguinte: quando nós assumimos a Secretaria do Verde, em janeiro de 2013, nós tínhamos o sistema de aprovações ambientais em Campinas sem nenhuma informatização. Então, o tempo médio de aprovação só ambiental, vereador Paulo Búfalo, só ambiental, de uma aprovação de um empreendimento imobiliário, era, na época, de 274 dias. E nós tínhamos 636 protocolos físicos aguardando manifestação com vistas à aprovação ambiental. Tem o cadastramento da área, tem a aprovação urbanística, tem todas as outras aprovações. 11 anos depois, o que acontece é que, em vez de 636 empreendimentos imobiliários, nós temos 30 protocolos dependendo da manifestação técnica da Secretaria do Verde. Ou seja, hoje, a aprovação de um programa Minha Casa Minha Vida, um empreendimento imobiliário de uso social, que chegou a ser de 246 dias, é de 18 dias para licença prévia. Então, hoje, não tem fila para aprovação ambiental. Então, quem quiser dizer que... Agora, nós temos celeridade, sim, mas nós temos rigor técnico. Nós fazemos análise. Nós temos os melhores técnicos do Brasil. Posso dizer aqui porque eu trabalhei, eu estou há 27 anos na gestão municipal. Eu fui secretário em Marília, em Adamantina, no ABC, em Diadema, 11 anos agora em Campinas, e fui secretário de Estado. E posso dizer para o senhor o seguinte: uma equipe dessa, técnica de alto nível, que faz análise séria, 100% informatizada, sem subjetividade. A verdade é que nós destravamos o licenciamento ambiental em Campinas. De 636 protocolos aguardando análise, em um tempo de espera de 246 dias, para 30 dias, 40 dias, 18 dias. Então, quem faz esse tipo de crítica não conhece a realidade da aprovação ambiental em Campinas hoje. Não conhece. E quem vai no mercado para conversar com os principais empreendedores, as principais consultorias, sabe muito bem do que eu estou falando.
Então, eu não saberia aqui esclarecer assim para o senhor, vereador Paulo Búfalo, exatamente quais são as intenções ou os objetivos. Aí vai da consciência de cada um. Mas eu posso dizer que a aprovação ambiental hoje em Campinas é modelo no país. Nós somos chamados para dar palestra, para falar do sistema nosso. O sistema nosso tem sido adotado por outras cidades. Nós temos livro publicado. Eu e a doutora Andréia, aqui nós temos 2 livros publicados, que são comprados, distribuídos aos municípios de todo o país, às capitais brasileiras. A doutora Andréia acabou de oferecer um curso de licenciamento ambiental para os municípios brasileiros, através da Associação Nacional dos Secretários de Meio Ambiente, que eu tive a honra de presidir por 4 anos, que hoje sou presidente da seccional Estado de São Paulo. Então, hoje nós somos a referência. Agora, nós não somos referência em aprovar de qualquer jeito, nós não somos referência em contornar a legislação para obter qualquer tipo de aprovação que não esteja de acordo com a legislação que os senhores brilhantemente aprovaram aqui na última década. Então, eu posso tranquilizar a sociedade que não há obstáculo nenhum. O meio ambiente hoje não é obstáculo, a aprovação ambiental não é obstáculo ao desenvolvimento da cidade. Muito pelo contrário. Hoje a gente investe os recursos provenientes do licenciamento ambiental no fundo ambiental, com mais de 19 milhões em contratos assinados. A gente paga hoje o castramóvel que o senhor e a senhora estão usando em casa, a gente paga hoje o hospital veterinário móvel que está circulando nas nossas cidades, a gente paga hoje o SAMU animal e outras ações, planos de manejo das nossas unidades de conservação, com recursos do Fundo Ambiental, porque o nosso licenciamento foi um sucesso e gerou receita própria para o município. Quando eu peguei a Secretaria do Verde, vereador Zé Carlos, o orçamento era 5,6 milhões. Hoje é 31 milhões. E sabe quanto que a gente investiu em termos de compromissos ambientais, em termos de ajustamento de conduta, em termos de compromisso ambiental em sede de licenciamento ambiental regular? Quase 40 milhões. Isso significa hoje 8 vezes o orçamento que tinha a pasta em 2012, quando a gente recebeu, e fora o orçamento regular, que é 31 milhões que vocês aprovaram para esse ano que vem. Ou que vocês aprovaram no ano passado e depois foi aditado. Então, eu estou falando que hoje nós somos a referência. Né? Deve ser por isso que a gente, hoje, é o secretário do Meio Ambiente no país há mais tempo no cargo. Não tem ninguém. A média do secretário de Meio Ambiente no cargo é 2 anos e 1 mês. Então, eu acho que o pessoal precisa aprofundar a crítica para a gente poder entender. Não, eu também estou querendo entender. Né? É isso. Porque eu sinceramente... estou querendo saber se esse rigor e essas autuações têm gerado esse ruído. Entendi. Né? O que eu sei é que, algum tempo atrás, espalharam umas placas aí pela cidade, né, vereador? Não sei se o senhor viu a placa lá e tal, pedindo a cabeça do secretário do Verde, por conta da destruição da APA. Mas o que eu posso falar, que eu vejo mais incômodo em alguns setores, e porque a gente tem o apoio do setor formal, a gente tem apoio da ELO, a gente tem apoio do Sinduscom, a gente tem apoio do Secov nessas ações. Inclusive, eles integram o conselho da APA do Campo Grande, formalmente. E eles estão satisfeitos que, pela primeira vez, está sendo tomada uma medida judicial, porque isso compete com o mercado formal, prejudica a sociedade, deixa de entrar impostos. E essa questão que as pessoas estão sendo enganadas, só para eu fechar meu raciocínio, não é bem assim. Porque tem aquele ditado que a minha avó já falava. Quando a esmola é muita, santo desconfia. Então o cara chega lá, você quer ser proprietário de 1.000 metros quadrados, numa área lindíssima, tudo cercado, condomínio fechado, você dá o seu carro que vale 50 mil reais e paga mais 50 mil a perder de vista. Ah, tem escritura? Qual que é a pergunta que eu faria? Não sei se o senhor faria também, vereador. Tem escritura? Não, não tem escritura, porque isso aí vai ser regularizado lá na frente. Eu já encerraria a conversa aí. Não adianta me chamar para um porco no rolete na rede social. Secretário, eu só queria saber onde foram colocadas essas placas que eu nem vi. Parece que o senhor está falando para mim.
Não estou falando para o senhor, não. Bom, As placas de embargo, elas foram colocadas em todas as 11 áreas. Como a gente faz? Lá na região do Campo Grande. Isso, foram colocadas. Toda a APA do Campo Grande ela é sinalizada. Nós percorremos o limite todo dela e tem placas de trânsito, que foram colocadas lá atrás pela Secretaria do Verde e pela INDEC. Então, os embargos foram sinalizados. Eu quero deixar muito tranquilo que, se algum movimento há, nós precisamos procurar as causas do movimento. Não é essa. A defesa do meio ambiente é uma situação crítica? Vamos lembrar que era a pandemia. Vamos lembrar que não é fácil pegar os fiscais da prefeitura, que tem família também, e falar para todo mundo ficar em casa e eles ficarem correndo atrás do crime organizado, de peito aberto lá, na área rural da cidade. Então, nós temos heróis aqui, mas eles têm família, têm filho, têm marido. Manda o Cecílio, que o Cecílio é herói. Então, eu acho que, inclusive essa semana, eu procurei o comandante Lourdes esses dias e procurei o secretário de Assuntos de Segurança, o Cristiano, né? Biagi, e marquei uma conversa com eles para avaliar medidas de segurança a partir de agora, que o assunto está ganhando mais visibilidade, né? Porque para resguardar a minha segurança. Né? Porque, Rogério, mas o crime já fez o seu lucro, vendeu os terrenos, foi embora e deixou lá as associações para dar um ar de legalidade montadas. Mas tem ainda outras áreas, eles olham para aquela APA toda e falam, ainda tem lá 80% da área que a gente ainda pode fazer novos, abre aspas, empreendimentos. Então vocês, sociedade campineira, pode ter certeza do lado que o secretário do Verde está. Do lado da legalidade, do lado da defesa do meio ambiente, e hoje esse é o principal problema ambiental de Campinas, que é uma área sensível, reconhecida por suas características ambientais, e que nós estamos com dificuldade de frear essas ações, porque todas as medidas administrativas são feitas e as pessoas não param. Elas têm certeza da impunidade. Eu gostaria, e a questão do sigilo, nós não determinamos, é o prefeito Dário que determina sigilo. Claro, então, assim, eu gostaria de saber também quem são as 9 pessoas. Na verdade, eu estou aqui, eu estou ansioso para saber, vereador Paulo Búfalo. Eu estou ansioso para saber quem são as 9 pessoas. E gostaria de saber quais são as outras também, que eu não acredito que tenha só 9, já que são 11 áreas, se bem que tem áreas que tem mais de o proprietário tem mais de um empreendimento, entre aspas. Mas então, eu também estou do lado de quem quer defender a APA, eu acho que todos aqui na Câmara Municipal, eu espero que estejam, né? A gente acredita que sim, mas a gente vai aguardar aí as medidas judiciais cabíveis e do delegado, né? E assim, eu não quero polemizar com o delegado, mas eu citei aqui a Lei de Crimes Ambientais. Qual que é o artigo, Elô, da Lei de Crimes Ambientais que fala? 40? Que fala em 1 a 5 anos de reclusão. Então, esse negócio de que destruir meio ambiente não dá cadeia, não é verdade, não. Tem a Lei de Crimes Ambientais, artigo 40 da lei lá de 1998, que diz que é de 1 a 5 anos de reclusão. Então, nós vamos aguardar o que o delegado pediu ao Ministério Público e quais vão ser as ações aí do Ministério Público e os nomes das pessoas envolvidas, que eu também estou bastante curioso. Ok, o Cecílio tem mais uma pergunta, depois eu passo para os meninos lá, se quer falar alguma coisa. Cadê? Depois você passa o microfone para ele. Deixa o Cecílio fazer uma pergunta. Presidente Zé Carlos, rápido, eu queria que o secretário, as técnicas aqui, pudesse falar sobre o plano de manejo. Além do plano de manejo da APA, também o plano de manejo dos parques naturais, do Campo Grande, que é ali onde está o loteamento Bela Aliança, e do Parque Natural dos Jatobás, que é toda a margem do rio Capivari. Também uma área belíssima e que, infelizmente,
vem sofrendo ataques, assim como o Parque Natural do Campo Grande, ali a Bela Aliança, com o loteamento, secretário, eu acredito que o senhor tem essas informações, mas só para ficar registrado aqui, a população que mora ali no entorno tem procurado, feito reclamações, que há descarte irregular de materiais da construção civil, inservíveis de modo geral, como sofá, outras situações que as pessoas descartam de modo irregular, infelizmente. E, para finalizar, presidente Zé Carlos, quero comentar, o senhor naturalmente aqui fez uma brincadeira, mas que é séria. Nós não queremos heróis. Não. Nós queremos que as pessoas respeitem o meio ambiente, porque, além de responder à lei, tem a lei natural. Vejam o que aconteceu em Santa Catarina, na região sul do nosso país, e que não é só a região sul que sofre. Isso pode acontecer aqui em Campinas, pode acontecer em qualquer lugar do país. Então, respeitar o meio ambiente, cuidar da natureza, como nos orienta o Papa Francisco, é o que a gente precisa. Então, nós queremos a convivência harmoniosa entre o homem e a natureza, principalmente preservando as nascentes, preservando a água, que é futuro para as nossas gerações. Nós temos filhos, vamos ter neto, o vereador Zé Carlos já tem neto, e eu creio que eles querem continuar vivendo e convivendo bem com a natureza. Obrigado, agradeço a presença dos representantes. Só para dizer para o Cecílio que nós já tivemos aqui em Campinas também. Catástrofe lá na região de Souza. Microexplosão. Lá na região de Souza. Quase um tornado. E quando aquelas contenções de água que tinha lá, desceram todas, se eu não me engano, morreram 4 pessoas, entendeu? Mas aquilo foi um ataque à natureza que houve lá. Entendeu? Então, a gente faz as nossas brincadeiras aqui de heróis, mas não tem heróis. É claro que nós temos que proteger o nosso meio ambiente, porque a natureza, ela dá a resposta. E tudo isso que vem acontecendo no Brasil não é diferente. No mundo, vamos dizer assim. E tudo isso são ataques que o ser humano tem feito à natureza. Ela dá a resposta. Se eu quiser responder agora ou quiser responder... Eu queria responder mais uma questão. Eu também vou daqui a pouco. Eu queria responder... lá que daqui a pouco eu vou. Queria responder uma questão do vereador Paulo Búfalo, uma questão do vereador Cecílio. Uma questão é o seguinte: quais são os tais empreendimentos que estão nessa ação civil pública? Quais são esses 11 empreendimentos para as pessoas que nos acompanham saber e qual a orientação para as pessoas envolvidas? Então, vereador, o senhor tinha pedido, inclusive, isso, esclarecimento sobre os loteamentos, porque eles são totalmente ilegais. Recanto do Lago, Condomínio Panorama, Sítio Monte Verde, Condomínio Montes Claros 1, Terra Preta, Santo André, Sítio do Lago, Condomínio Pantanal 1, Associação Estância Pantanal 2, Paraíso das Palmeiras e Condomínio Espaço Feliz. São esses que foram objetos das multas, dos embargos que eu mencionei. Em relação a outra pergunta, que acho que foi do vereador Cecílio, em relação ao plano de manejo dos parques naturais do Campo Grande, né, eu digo o seguinte: os 2 planos de manejo das 2 unidades de conservação, que é o Parque Natural do Campo Grande e o Parque Natural do Jatobás, eles estão em fase de elaboração, os 2 planos de manejo estão sendo elaborados. Nós usamos compromissos ambientais, termos de ajustamento de conduta, TCAs firmados com a Secretaria, para pagar os estudos da parte física e da parte biológica. Quando você vai fazer um plano de manejo, você tem 3 aspectos: físicos, biológicos e socioeconômicos. São os 2 aspectos, estudos completos, biofísico e biológico, já estão concluídos, através de compromissos ambientais. E nós estamos licitando, porque a gente não tinha outros ajustamentos de conduta naquele momento para aplicar na 3ª etapa, nós estamos fazendo uma licitação para contratar os estudos socioeconômicos. E a partir daí a gente vai ter o plano de manejo elaborado, e vai fazer as audiências públicas, todo aquele processo participativo que foi feito, né, que é feito
nos casos de qualquer unidade de conservação, também para essas 2 unidades de conservação. Agora, e a APA do Campo Grande? Por que ainda não tem plano de manejo? Porque a APA do Campo Grande só poderia ter elaboração de plano de manejo, segundo a lei federal do SNUC, quando tivesse implantado um conselho gestor da APA, assim como aconteceu com a APA de Campinas. E o governo Dário Saad criou por lei, com a ajuda dessa Câmara Municipal, se não me engano com o voto favorável aqui de todos que estão aqui, eu acho que quase da maioria dos vereadores, se não foi unânime, a criação do Conselho Gestor da APA, que eu tenho a oportunidade hoje de presidir, não é tarefa das mais fáceis, em vista de tudo o que está acontecendo. Nós estamos na 11ª reunião, o Conselho foi implantado, foi aprovado por vocês nessa gestão, e agora nós estamos discutindo o termo de referência para a contratação do plano de manejo da APA do Campo Grande. Então, nós não estamos parados em relação ao futuro. Ao mesmo tempo que a gente registra aqui, falou claramente das dificuldades de fazer cumprir as questões administrativas que a Prefeitura determinou, nós estamos em ação, nós e a sociedade. Tem aqui um conselheiro presente aqui, ó, que é o nosso Felicidade. Pode testemunhar o que eu estou falando. Então, o Conselho está funcionando, a sociedade está acompanhando, está sendo transmitida ao vivo, vereador. Será um prazer vocês poderem acompanhar no YouTube. Estão gravadas todas as 11 sessões. Nós temos feito de forma muito democrática. Quem está aqui pode testemunhar, se desejar. Então, nós estamos com essa questão também muito bem encaminhada. E vamos aguardar agora que a Justiça faça parte dela. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma... Fala o nome. Antônio Xavier, eu sou, junto com o Charles, a gente é conselheiro, o Charles do Condema, e eu sou do Congeapa, com o Marcelo. Na verdade, a minha pergunta, eu vou começar, o Parque do Jatobás. O Parque do Jatobás, a gente fez até uma denúncia há 3 meses atrás de uma árvore que estava cortada, que chegou até o senhor. E tem uma coisa engasgada naquele Parque do Jatobás, que os jatobás bonitos que estão lá, estão com o jatobá cortado nos pés dele, pedindo socorros. Tanto que está morto, que não pede mais, e deve ser a alma dele, e os jatobás que estão vivos. Só que a população não tem acesso àquele espaço, porque não saiu o plano de manejo para o Parque do Jatobá também. Então, o parque existe, está nesse processo que você falou de elaboração, mas a sociedade não tem acesso ao Parque de Jatobá de visita. Eu tive acesso com o professor José Antônio, a gente entrou, fez umas fotos, a gente ficou doido com tanta coisa boa que tem lá, inclusive de cambarás. Está lá aguardando, inclusive tem até uma exposição com algumas fotos do Parque de Jatobás e da mina que aconteceu. O Parque Natural do Municipal, eu fui também com o professor, numa visita correndo, porque ele disse, olha, vai lá que eu fui sozinho, mas lá tem várias manifestações religiosas. Eles chamam de monte de evangelização. E a gente constatou várias áreas cortadas, limpas, com rastelo, que dão equivalente a 5 quadras, quadra de futebol, não é campo, é quadra pequena, limpas, e que foram tiradas árvores e cortadas. Eu entrei com ele. A gente ficou doido porque nós encontramos 6 jequitibás de 30 a 40 metros e outras árvores. Então o povo precisa ali da Bela Aliança. Agora, o mais engraçado que chama atenção é que aquele empreendimento da Bela Aliança não deixou muito área para equipamento público, mas cortou um pouco do próprio parque, que precisa verificar, que tá, para a construção da Guarda Municipal, que foi uma partezinha, não sei de quantos metros. E até tem quadras. Onde vai ser construídas essas quadras? Esse descarte que você falou na coisa, eu vi também com o professor, depois que a gente saiu, a gente ficou com medo, que começou a entrar um povo para evangelizar nessa área. Tem barracas, nós vimos várias barracas e sofás para o pessoal fazer pernoite, à noite, fazer outras manifestações, etc. e tal. Tem minas, várias minas, e tem várias árvores lá. Agora, a curiosidade é que a coisa está assim. O povo está tendo acesso, mas o povo que quer visitar o parque não tem, porque o parque existe, mas não existe.
E o descarte de lixo realmente existe. Nós fomos lá. E o professor? Acho que chegou alguma coisa para o senhor, um texto que o professor mandou sobre essa visita nossa. Obrigado. Ok. Quem mais? Vamos esperar todo mundo fazer as... Boa tarde a todos. Primeiro eu quero saudar todos vocês aí, os nobres vereadores. Sou conselheiro do Congeapa e a gente acaba dando a cara para bater. Essa é a realidade. O que o secretário trouxe aqui, todas as reuniões estão ali no YouTube e é a gente que denuncia. Então, toda vez que a gente denuncia, a gente está exposto. É isso que está acontecendo. Eu gostaria de deixar aqui frisar bem isso, que eu vi os vereadores lá, eu não estou fazendo aqui defesa do secretário, não é isso que eu estou fazendo. Mas, primeiro, dizer que essa iniciativa de vocês aqui, de trazer a comunidade aqui, de anunciar, é importantíssimo que a comunidade participe desses debates aqui e que os vereadores que falam lá na tribuna também tenham esse mesmo compromisso que vocês estão tendo aqui. Cadê os outros vereadores que estão aqui? Tá? Sei que todos têm compromisso, tem sessão hoje à noite, mas que eles também participem do jeito que vocês estão participando aqui. Porque nós temos vereadores lá, o Cecílio está aqui, que é da região, conhece bem a região, os outros vereadores da região não estão aqui participando. Por que não estão aqui participando? Né? Então, eu quero frisar muito isso, que é importante que os vereadores também participem, porque não adianta só chegar lá, subir na tribuna e fazer uma fala inconsistente. A gente tem que, de fato, trazer. O problema está aqui. Então, vamos debater o problema. Agora, seria importantíssimo se a gente tivesse também, presidente, secretário, o Cecílio, se a gente conseguisse ter, porque fica muito vago, secretário, quando a gente fala do momento atual, né, os empreendimentos, aí fica, o Zé Carlos trouxe muito bem, como que era antes? Que a gente tivesse esse diagnóstico de antes, porque a gente tira de vez essa dúvida. Quando é que foi que a Secretaria do Verde realmente começou a atuar? Isso precisa aparecer. Né? Como é que era antes dos empreendimentos surgirem? Porque aí mata de vez essa dúvida que fica aí. E mais uma coisa que eu gostaria de também trazer aqui é a questão da EIV, né? Das devolutivas dos empreendimentos, porque a região do Campo Grande hoje é a região que mais cresce, eu acho que em empreendimentos, e nós precisamos da devolutiva. Então, hoje, além do parque do Campo Grande lá, né, do natural lá do Campo Grande, não tem travessia de animais ali na estrada de Mão Branca, não tem, eu não vi a travessia nenhuma ali, e o parque foi todo cercado. Acho que isso reflete, traz uma, né, por que não pensar nisso? Questão do parque do Jatobás também, precisa ter uma atenção voltada para ele, porque precisamos tentar ver junto ao Condema e também às secretarias, se a gente consegue avançar um pouco no limite do Parque do Jatobás, porque a maior concentração de animais está ali depois do terminal Itajaí, lá na frente, próximo ao Bassoli, no Rio Capivari. Então, assim, são alguns itens importantes que traz a gente a pensar também como que a gente pode agir. Tá? Luiz Felicidade, conselheiro do Congeapa e do Condema também. Obrigado. Então, o meu seria rapidinho, Juliano, também do Campo Grande, morador de Campo Grande, de Santa Rosa. A minha questão ela vai um pouco só em torno dessa questão dos empreendimentos, porque eu acho que é interessante a gente fazer o debate da questão ambiental da região, só que a questão ambiental tem que ser pensada num todo. Não dá para pensar só num nicho, um ponto específico em si, porque a região está sendo hoje adensada de uma forma totalmente sem nenhum preparo específico da região. Você pega, não tem vias decentes na região. Nós dependemos hoje tudo da John Boy Dunlop para qualquer transporte que nós temos que fazer dentro da região. Então, a região ela vai ser uma região que, a longo prazo ou a curto prazo, é uma região que você não sai de manhã e você não volta à tarde para casa. Então, acho que é uma questão que tem que ser olhada. Então, o adensamento da região, ela embate totalmente sobre essa questão ambiental. Eu acho que a questão ambiental tem que ser pensado num todo. Acho que tem que ampliar especificamente as questões dos parques lá da região, ampliar, só que tem que fazer a qualificação do parque, porque não é só colocar em lei, existe o parque, mas qual que é o tratamento devido que está sendo dado. Então, acho que essa questão. Acho que tem que envolver o governo do Estado nessa questão, a Secretaria de Meio Ambiente Estadual, o Ministério do Meio Ambiente, para que tenha recursos suficientes para que realmente nós tenhamos um parque, e um parque que as pessoas consigam viver, circular, para não ficar igual é o parque lá do Parque Valença, que tem lá o bosque lá, que também as pessoas não conseguem conviver. Então, assim, tem que criar um espaço onde as pessoas consigam conviver e as pessoas possam olhar para aquele espaço como um espaço seu.
Hoje não, hoje é um espaço que as pessoas não entendem como espaço seu. Campinas hoje, todo mundo olha para o Taquaral como uma espécie da questão do parque, só que nas regiões, quando tem, muitas vezes não tem a qualificação necessária para que as pessoas possam conviver com aquele espaço ambiental. Ok, obrigado, secretário. Bom, primeiro, obrigado pelas manifestações aí da cidadania, né? Isso é muito importante, que vocês colocaram aqui. E dizer o seguinte, que a realidade hoje de Campinas está mudando em relação aos planos de manejo. Porque o que existia em Campinas? Existiam 6 unidades de conservação municipais. Vamos tirar do governo do estado, as 2 do governo do estado e a federal, que na verdade é municipal junto com o ICMBio, que é a Mata de Santa Genebra. Tirando esses 3, as outras 6 unidades criadas em leis ou decretos não tinham plano de manejo, nem iniciado. As 6 unidades somadas, elas pegam 33%, 32,6% do nosso território. Dessas hoje, 30%, que é a maior delas, foi priorizada, tem plano de manejo. Desde 2018 que eu assinei a portaria do plano de manejo, depois a Câmara Municipal aprovou a lei do plano de manejo da APA de Campinas. A lei do uso do solo, da área urbana e rural. Então, dos 33% do território que não tinha plano de manejo, que eram 6 unidades de conservação, hoje 30% tem plano de manejo, e as outras unidades de conservação, os planos de manejo estão em estágios diferentes, mas estão sendo feitos. Os jatobás e o plano de manejo do Parque Natural do Campo Grande, já terminando os estudos técnicos para entrar em audiência pública. O plano de manejo da APA Campinas, começando o termo de referência para a Câmara Técnica de Planejamento do Conselho aprovar para a gente licitar a contratação do plano de manejo. Então, em muito breve, nós vamos estar numa situação em que das 6 unidades de conservação, 4 vão estar com plano de manejo, perfazendo 31,8% dos 32,6% das unidades de conservação, ou seja, quase tudo, as 2 menores, pequenininhas, é que vão estar, que é uma perto da Mata de Santa Genebra, aquele parque que é a unidade de preservação da vida silvestre, né? Refúgio da vida silvestre, é que vão estar 100. Então a gente vai ter saído de uma realidade em que a cidade ficou desde 2001 esperando o plano de manejo da APA, e que a gente conseguiu criar o Conselho da APA do Campo Grande para fazer agora o seu plano de manejo. Evidentemente que tínhamos que ter feito isso antes, enquanto sociedade. Eu não estou criticando um governo ou outro, estou falando enquanto sociedade. Né? Nós estamos chegando aos 250 anos de Campinas. Infelizmente, nesses 250 anos, vereador Zé Carlos, a gente conseguiu retirar 68% das matas ciliares ao redor dos córregos e rios da cidade. Só sobraram 32%. Mas adianta a gente chorar o leite derramado? Não adianta. Agora a gente tem que arregaçar as mãos e junto com a Câmara, junto com a Prefeitura, junto com a sociedade civil, com os conselhos, ir recuperando. Para que a gente vai levar aí no ritmo atual cerca de 70 anos para recuperar as matas ciliares. O ritmo de planejamento é 1% ao ano. É pouco, é o que a gente dá conta de fazer hoje. A sociedade pode decidir que isso seja acelerado. Mas eu vejo que a gente está caminhando, vereador. Então a gente tem dado respostas. Evidentemente que as respostas do crime e as ações do crime são muitas vezes mais rápidas do que permite o poder público, a ação limitada, burocrática do poder público, da legislação brasileira. Isso nos deixa ansiosos também. Não pense que vocês ficam ansiosos, nós ficamos ansiosos em ver criminosos lá apostando na impunidade. Mas nós não vamos desistir. A sociedade está junto com a gente, a sociedade civil está junto com a gente, o mercado regular está junto com a gente, os vereadores que aqui demonstraram estão junto com a gente. Então nós vamos continuar esse enfrentamento. E eu acho que nós vamos ter aí bons resultados. Em 2 anos e pouco de ação, foi lento, a gente precisa ter ganho, a gente não vai ganhar em velocidade do crime organizado. Ou de quem não está nem aí com o poder público, vai lá em embargo, desrespeita embargo, multa, não paga, paga bons advogados, recorre até o último segundo para poder não pagar as multas, não está preocupado com as multas. Então é outra realidade. É uma realidade difícil, mas nós não estamos nos omitindo.
Nós criamos o conselho, estamos presidindo o conselho, peito aberto lá. Né? Então, vamos encerrar, porque eu sei que o tempo está limitado, mas agradecer a todos, a Andréa, a nossa fiscal, Heloísa, nossa coordenadora, futura diretora de fiscalização ambiental, se depender de mim, e dessa Câmara Municipal, na nossa proposta de alteração da Secretaria. Muito obrigado, vereador Zé Carlos, por toda essa oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. Rogério de Menezes, secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A Heloísa Fagundes, coordenadora de fiscalização, manda para cá, para a Câmara, que a gente dá um jeito. Agradecer a Andréia, diretora de licenciamento ambiental, o Antônio Xavier da Silva, vice-presidente da Associação dos Moradores do Jardim Elisa, o Charles também, dos moradores do Jardim Elisa, Luiz Carlos da Felicidade, presidente da Associação dos Moradores do Jardim Sul América, ao vereador Cecílio Santos e ao vereador Paulo Búfalo, que também passou por aqui. Quem mais? Marcos Pires, também da Associação do Parque Íris. Marcos Pires. Marcos Pires, também do Satélite Íris aí. Obrigado pela presença de vocês. E eu encerro a presente reunião às 17h35. Nós vamos ter agora a sessão na Câmara e nós estamos tendo ainda uma reunião de líderes lá na presidência e que eu tenho que participar. Mas agradeço vocês todos. Muito obrigado. TV Câmara, Campinas.